Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Amém? Olha, o que eu vou dizer aqui é algo que aparentemente não faz sentido, porque normalmente o que nós queremos é viver um crescimento, é viver aquilo que Deus tem, mas não podemos esquecer que há uma parte desse crescimento que não é nos contado. Crescer dói, ser exposto atrai inimigos que nós não queríamos que olhassem para nós dessa maneira. Mas hoje você vai ter que tomar uma decisão. O que você quer vai determinar o tamanho dos inimigos que você vai enfrentar. Mas se você estiver preparado, os teus inimigos ficarão cada dia maiores e as suas vitórias serão ainda mais extraordinárias. 3, amém? Eu vou falar de novo. Vão ficar ainda maiores, mas as suas vitórias serão ainda mais extraordinárias. Em nome de Jesus. Antes de nós... Aleluia! Olha, eu não sabia que tinha tanto corajoso em Itajaí. É porque, não sei se você sacou, mas os inimigos vão ficar maiores. Eu entendi, você gravou a boa notícia, mas as vitórias serão extraordinárias. Aleluia! Olha, antes de começar, eu vou te pedir o que eu faço sempre aqui. Isso ajuda com que o YouTube entregue para mais pessoas e essa mensagem precisa chegar no máximo de pessoas possível. Então, se você puder, compartilhe para todo mundo que você puder essa mensagem. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E nós estamos chegando, falta pouquinho, só 9 milhões só. Vamos chegar em 20 milhões de inscritos em... Amém. 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 Vamos chegar. Então se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. E uma coisa importante. Por último, nossa associação evangelística. Eu preciso falar para você que o que Deus tem feito tem sido extraordinário e a cada dia coisas maiores estão acontecendo para a glória de Jesus. E você que está aí assistindo, que tem um coração generoso e quer fazer parte de algo, lembrando, a associação não é a gente, nós somos, partes, doadores da associação, não temos nenhum tipo de vínculo financeiro, tudo é para servir aqueles que precisam. E se você quiser ver o que está acontecendo, eu vou deixar todas as informações aqui abaixo, mas procure saber, Deus está fazendo algo maravilhoso e você pode ser parte. Vamos fazer o seguinte, agora vamos para a palavra. Amém? Quem tem mais de 30 anos aqui, levante a mão. A gente já tá mais velho, né? Vocês já chegaram na época de saber nome de planta? Já conversou com planta também, já ou não? Já chegou nessa época, já? Irmão, eu tô vivendo uma parada meio esquisita. Eu tô me estranhando. Eu acho que eu passei dos 40 e minha mãe registrou atrasado. Eu sei o nome de todas as plantas lá de casa. Das flores, eu sei o nome de tudo. E eu, pela primeira vez, estou tendo a oportunidade de acompanhar o crescimento de... Que papo de velho. Eu sempre achei isso coisa de tio e hoje eu passo e digo, que bonitinho, deu uma florzinha nova.
Ó, floriu antes da hora. Eu tô nessa. Eu entro no chat GPT e coloco, e esta aqui? Bom, mas deixa eu te falar uma coisa interessante, porque Deus falou comigo há algumas semanas atrás, enquanto eu olhava algumas coisas, uma coisa me chamou a atenção. Na minha casa, debaixo do telhado, tem uma floreira. E tem uma flor plantada chamada angelônia. É uma flor roxa. E eu achei interessante uma coisa. Debaixo do telhado, aonde há sombra, não tem flor. Mas aonde não há sombra, mas uma insolação muito forte, as flores desabrocharam. O que me levou a crer que essa é uma planta de sol pleno, porque agora eu entendo disso um pouco. Mas não é estranho que, para o crescimento, a exposição ao sol é melhor do que a sombra que protege? Eu vou ser mais específico. Na nossa vida, se você pudesse escolher sombra ou sol, o que você escolheria? Então estamos todos no mesmo barco, eu não sou um alienígena. Se todos nós pudéssemos escolher entre sombra e sol, todos nós escolheríamos a sombra. Porque a sombra, ela protege. A sombra não nos expõe. A sombra nos resguarda, mantém a temperatura. Mas ninguém cresce na sombra. Poucas são as plantas que crescem na sombra, mas o vigor daquelas que crescem ao sol são muito diferentes daquelas que crescem à sombra. Se você olhar bem de perto, você vai ver que há um pouquinho de flor, mas é tão pouco. Só que quando você olha para o lado, para aquelas plantas que não têm sombra, elas estão não só mais altas, mas estão floridas de cima e embaixo. E aí eu confesso para você que meu olhar pedagógico me fez entender que, na grande parte de nós, o nosso crescimento está estagnado, porque nas nossas orações, nós estamos pedindo a sombra do Onipotente. Nós estamos querendo o esconderijo do Altíssimo. Mas quando Deus olha para mim e para você e nos envia, Ele não está nos enviando para a sombra do Onipotente. Ele não está nos enviando para o esconderijo do Altíssimo. Ele está nos enviando para batalhas. Ele está nos enviando para guerras. Ele está nos enviando para avançar em territórios que não entramos. Ele está nos enviando para mar aberto. Ele está nos enviando para meio de tempestades. Então, enquanto Deus está de um lado dizendo: eu quero te expor, eu quero colocar você em circunstâncias que vão fazer você crescer, nós estamos dizendo: não, Senhor, eu quero descanso, eu quero ficar nesse lugar, está maravilhoso. E aí o que Deus está dizendo para mim e para você é: eu vou deixar você então, mas eu quero só que você saiba, aqui ninguém cresce. E eu vou ser sincero com você. Até eu olhar isso com esse olhar pedagógico e ser ministrado pelo Espírito Santo, a minha mente sempre foi: a sombra é o melhor lugar. Porque parece-me mais confortável crescer na sombra. Só que aí eu entendo que o que é dor para algum é crescimento para o outro. Que o que agonia alguém é a mola propulsora daqueles que desejam viver o sobrenatural do Senhor. E aí eu vou falar para você uma parada. É óbvio que a gente quer crescer, a gente só não gosta da exposição. É óbvio que a gente quer viver uma vida melhor, a gente só não quer ser exposto. E entenda que isso é parte do que somos. Nós desejamos o que Deus tem, mas não aceitamos aquilo que lhe é parte para o crescimento. Quando nós olhamos para a Bíblia, você não vê estabilidade naqueles que estão vivendo o sobrenatural. Não há estabilidade. Não há, tranquilidade. Não é batalha e é isso. Não há nada tranquilo na Bíblia. Não sei se você já percebeu, mas nenhum grande homem de Deus viveu uma vida sossegada de sombra. José não viveu na sombra. Davi não viveu na sombra.
Neemias não viveu na sombra, Adão não viveu na sombra, nenhum homem de Deus da Bíblia, nenhum grande homem, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, ninguém viveu na sombra. Todos eles estavam vivendo em batalhas. E o que nos faz olhar as suas histórias hoje e desejar os milagres que viveram foi justamente pela exposição que se deixaram viver ou aceitaram o chamado do Senhor para as suas vidas. Eu vou te ler um texto aqui e você vai entender o que isso significa de uma maneira muito prática. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 17, verso de número 26. Davi falou aos homens que estavam junto a ele dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Sabe o que é isso aqui? Davi, que não tem nada a ver com o pirão, não tem nada a ver com a confusão, está se colocando em perigo sem necessidade, sem ser chamado. Entenda o que eu vou dizer. Davi não era soldado, Davi não era do exército de Israel, Davi não era treinado para a batalha, mas Davi viu uma oportunidade onde todo mundo estava na sombra e o lugar ao sol estava vazio. Meu Deus, não é possível que você não vai vir comigo agora. Eu vou falar de novo. Enquanto todo mundo estava na sombra, havia um lugar ao sol vazio. Não, irmão, esse é um negócio. Quem está na sombra não vê oportunidade aonde Deus quer criar uma promoção para a vida de alguém. Quem está na sombra, escondido, não consegue ver oportunidade no meio do deserto daqueles que vencem. E aí existe alguém chegando no meio da confusão, que não foi chamado, não foi convocado, não foi treinado, o nome não está na lista. Olha o gigante e diz: o que vão dar para quem dá-lhe um pau nesse gigante? Sabe o que é isso? Quem quer crescer precisa aceitar as dores do crescimento. Ou você entende que isso é parte da jornada, ou você vai viver uma vida, a vida toda, desculpe eu ser sincero, medíocre. Você não se expõe a risco, mas quer viver o extraordinário. Você não coloca a sua fé em ação, mas quer viver um milagre. Desculpe, você está parado na vida. Você está conformado com a circunstância. Você reclama do seu trabalho, mas nunca entregou o currículo em outro lugar. Você reclama da sua carreira, mas não está fazendo outro curso. Você reclama da sua família, mas foi você que pediu ao Senhor. Mas você que não vai além. Então entenda, não me leve a mal, mas eu preciso ser direto com você. A sombra é confortável. E se você quiser ficar a vida inteira lá, talvez você até consiga. Só que não acredite que há crescimento circunstancial na sombra. Você vai crescer até uma medida. É até interessante. Quando eu olho lá, você consegue ver o nível das plantas. A planta que está no sol deve estar uns 30 centímetros mais alta e tem flor. E as que estão na sombra estão mais baixas e não há flores, bem pequenas, pouquinhas. E ali estão os sobreviventes. Então eu vou explicar para você. A sombra não mata a planta, gera sobrevivência. Mas o sol gera o crescimento. 2 amém, eu vou falar de novo. Ninguém vai morrer na sombra. Na sombra você vai viver até ficar velhinho. Mas é no sol que o crescimento acontece. É no sol que a vida vai para frente. É debaixo do sol e da exposição que você vive o sobrenatural do eterno. Na sombra você vai ficar a vida toda dizendo: acordei e dormi. Acordei e dormi. Mas debaixo do sol você vai dizer: acordei e demorei para dormir, mas a vitória do Senhor me alcançou. Chorei uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Ei, o mar se abriu, o deserto se floresceu, caminhos do deserto se abriram. E é basicamente isso. Por isso que eu amo a figura do Davi. Davi não foi chamado para confusão e entrou numa briga que nem era dele. Já parou para pensar que Davi está comprando uma briga que não é dele, porque ele não é preparado para aquilo? E essa é a parada. Só se vive de fato os milagres de Deus para aqueles que têm coragem de entrar em batalhas que aparentemente nem suas são. É como a questão da oportunidade, que alguém diz que o sol nasce para todos. Pois bem, o sol nasce para todos, mas a maioria de nós às vezes está na sombra. E deixa sacudir a estrutura debaixo de você. Aonde você vai querer estar daqui 10 anos? Isso aqui não é palestra motivacional não, lindo, é humilhacional. Porque de verdade, eu preciso olhar para isso e dizer: Deus, eu entendo. Eu não vou abrir mão de desafios que o Senhor coloca na minha frente. Eu não vou perder oportunidades por covardia. Não, eu vou me expor porque sei que o Senhor está comigo. Agora essa é a parada. A maioria daqueles que permanecem na sombra é porque tiveram insolação no sol.
Não pegou, não pegou? É que se você vai para o sol para viver uma estação que não é sua, você vai perecer. Então talvez é melhor esperar a hora certa. Mas não me entenda de maneira equivocada agora. A maioria de nós já tivemos o sinal verde de Deus, mas estamos olhando para o sol e está dizendo, não, é difícil, a gente não consegue, a gente não vai dar conta, não vai dar certo, não, olha o que está todo mundo dizendo, vai fracassar. E essa é a parada. A gente nem começou a mensagem ainda, lindo, porque só vive a mensagem quando você sai para o sol. Essa mensagem só dá para viver quando você vai para a exposição. Davi está procurando problema para a vida dele, e eu vou te dizer, ele vai achar. Ele vai achar. E o problema que ele achou foi no primeiro momento. Ele nem estava no sol, e pelo fato de dizer que iria para o sol, o irmão dele apareceu dizendo, cala a boca, Davi. Eliabe aparece na história. Davi está perguntando para o soldado, o que vão dar para aquele que recuperar e restaurar a vergonha de Israel? O que vão dar? Aí o irmão dele, que não tem nada a ver com a história, olha para ele e diz, cala a boca, Davi. Volta a cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Sabe o que Eliabe está fazendo? Não viaja. Isso aí é demais para você. Você não vai conseguir. Esse negócio não é para você. E aí a pequena Davi, ele diz, volta, cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Só que Eliabe sabe que sobre Davi há uma palavra que ele vai ser o rei. Sabe por que crescer dói? Porque a primeira coisa que vai gerar frustração no nosso coração é porque as pessoas que a gente achava que iriam celebrar pelas nossas conquistas, que iriam saltar de alegria pelas nossas vitórias, serão as primeiras que tentarão paralisar o nosso crescimento. Porque todas as vezes que alguém se dispõe a crescer, denuncia a inércia daqueles que desejam a sombra e ficam para trás. Então não me leve a mal, mas não tem nessa vida uma possibilidade, nenhuma possibilidade de você viver o extraordinário de Deus e acreditar que todo mundo que está à sua volta vai dizer uau. Pelo contrário, às vezes os que deveriam dizer uau vão dizer não acredito. Estar preparado para ouvir as vozes que se levantam contra você e persistir no caminho que te leva para onde Deus deseja é o segredo para continuar crescendo na presença de Deus. Eles levantam, falam alto, gritam, desmotivam, e você continua dizendo, eu sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. O Deus de Israel está comigo e não vou temer. Então, eu confesso que isso daqui é a prova real do que acontece quando você se expõe. E eu vou ver com você essa cena. Davi, eu preguei isso aqui, eu acho que foi no Mentoria de Vida, essa pequena parte. Davi, das duas uma, ou tinha um TDAH mortal, ou aprendeu a se fingir de louco rápido demais. Porque ele não perde tempo com Eliabe. Vou falar de novo. Davi não perde tempo com Eliabe. Então vou melhorar. Não gaste seu tempo com quem não acredita no que Deus pode fazer através de você. Não gaste o seu tempo com aqueles que tentam entulhar os seus poços. Não gaste o seu tempo com aqueles que não acreditam que Deus vai fazer algo através de você. Continue andando. É melhor se fingir de louco e viver o sobrenatural do que tentar explicar para aqueles que não acreditam que Deus é na sua vida. Não gaste tempo aqui. Enquanto você olha para as distrações, o teu gigante está indo embora e você está perdendo ele de vista. Então esquece aqueles que se levantam contra e olha para o olho do gigante e vai para cima daquilo que Deus tem para a sua vida. A cada segundo que você perde justificando que Deus te chamou e você vai conseguir, é um caminho que você fica mais longe do gigante que você tem para derrubar. Ai, mas eu queria que você acreditasse em mim. Oh, lindo, não vão acreditar. Quem está na sombra quer sombra. Só que todo mundo que está na sombra, quando vê o do lado no sol, fica irritado. Eu sei que é estranho isso, mas é a nossa realidade. Quando eu olho a batalha de Davi contra Golias, eu não consigo imaginar que os soldados de Israel torciam para Davi. Você está 40 dias com espada, escudo, capacete, e não teve coragem para ir contra um gigante. E do nada um garoto com uma pedra se levanta para guerrear.
Se o garoto vence, quem passa vergonha é quem está com a espada empunhada no pulso e não teve coragem de ir para o campo de batalha. Todas as vezes que Deus levanta um improvável, os prováveis vão ficar revoltados, porque eles treinaram, mas não tiveram coragem. Eram mais capacitados, mas não entraram no campo de batalha. Foram preparados, mas não se deixaram ser usados por Deus. Aí do nada levanta um improvável, que não foi treinado, não foi preparado, não era capacitado, mas era corajoso para se expor em lugar aonde ninguém tinha coragem. Aí Deus olhou e disse: se tem ele, vai ele. Levanta e vai. E aí quando o improvável vence, os prováveis ficam assim: por que ele, não eu? Porque você ficou na sombra. E quem fica na sombra não cresce. Quem fica na sombra não prospera. Agora quem se expõe vive o sobrenatural de Deus. No fim é você que escolhe o que você quer. E aí eu preciso só que você entenda: é risco. É arriscado. É difícil. Você vai passar vergonha. Vão rir de você. Vão zombar de você. É parte. Quando você está muito empolgado, a empolgação irrita, não adianta. Não tem como, a empolgação constrange. E aí você está esperando o olhar de todo mundo dizendo: oh, maravilhoso, vai conseguir. Não, lindo. Quanto mais longe você for, maiores serão os teus inimigos. E eu não estou falando mais do gigante, estou falando de quem fica na sombra. Essa é a questão, que a gente evita algumas coisas porque a gente não quer atrair inimigos, a gente não quer atrair olhares. Mas entenda, chega uma hora que é inevitável. O fato de estar no sol vai fazer flores aparecer. O fato de você estar exposto, você vai crescer além da medida. O fato de você se expor, o milagre vai cair sobre a sua cabeça. Não adianta, Deus te acha, Deus faz acontecer, o milagre acontece, o nome dele é glorificado através da sua vida. Você pode até acreditar que ninguém está vendo, mas se tem alguém que não perdeu você de vista nem um segundo, é o Senhor. E aí eu consigo olhar para as minhas plantinhas hoje e dizer: vale a pena o sol. Vale a pena. E aí eu começo a olhar agora em volta da casa e eu começo a ver que aonde tem um facho de sombra, a flor que está atrás não cresce. É um facho de sombra. Um facho de sombra. Só que lá em casa, não foi a planta que escolheu a posição, foi o jardineiro que colocou ela lá. Na nossa vida, é a gente que escolhe a posição que fica. Entendeu o que eu acabei de dizer? A culpa não foi do seu pai que te colocou nesse lugar. A culpa não foi da sua mãe. A culpa não foi dos seus avós. A culpa não foi da geração anterior. A culpa agora é só sua, porque é você que define a posição que você fica. Ai, mas porque deu errado a vida toda? Então continue na sombra. Mas se você quiser ter uma virada de vida, você vai ter que se expor em lugares que nunca ninguém se expôs. Vai ter que fazer o que nunca teve ninguém coragem da sua família para fazer. Você vai ter que ter coragem. E isso aqui é o básico para viver o sobrenatural. Entende que às vezes alguém diz: não, isso aí parece meio coach. Irmão, os coaches estão tentando explicar o que está na Bíblia a vida toda. Me desculpa, mas é a realidade. Poxa, o Senhor está falando: aquele que fica observando o vento não colherá. A Bíblia está dizendo: se você fica esperando a estação certa, você nunca vai plantar, então você nunca vai colher. Nunca haverá uma estação perfeita. Você precisa transformar as estações em momentos oportunos para viver o sobrenatural de Deus. No fim, a vida é uma escolha. Nós estamos em 2026. E talvez eu vou pregar a mesma coisa em 2030. E talvez repita a mensagem ano que vem, em 2027. Aí vai de você. Como você vai receber a mensagem? Se você ainda estiver na sombra, vai ser agoniante saber que perdeu um ano sem viver aquilo que Deus tinha, porque não tinha coragem de se expor. Não teve coragem de abrir mão de coisas que eram necessárias. Não teve coragem de se posicionar e se levantar para viver aquilo que Deus tem. A vida toda na retaguarda, a vida toda na sombra, a vida toda escondido, e a vida vai passando. E essa é a conta da vida que a gente não paga. O tempo que passa não tem como voltar. Talvez você vai ter que cometer algumas coisas que vão parecer estranho, loucura para alguém. Mas se for o que Deus tem para você, faça. Não espere mais um ano. Eu poderia testemunhar para você, mas talvez a mensagem ficaria pessoal demais. Mas de uma coisa eu posso ser bem seguro em te dizer:
Todas as coisas grandes que tenho para testemunhar não nasceram na sombra. Nasceram no perigo. Nasceram debaixo do sol. Nasceram fazendo o que ninguém tinha coragem para fazer. Nasceu enfrentando crítica, nasceu enfrentando hater, nasceu enfrentando tudo que é de pior. Mas Deus fez apesar da chuva e apesar do sol. Porque quem dá o crescimento é Ele, você entende? Quem dá o crescimento é Ele. Agora, se você quiser ficar de boa, a sombra é um bom endereço. É muito maneiro a sombra. Você vai se aposentar lá. Seu salário vai ser sempre o mesmo. Sua casa vai ser a mesma. E talvez se o financiamento for de 30 anos, você não vai nem chegar a quitar. Às vezes morre até antes. Olha o climão que dá. Você vai trocar de financiamento, nunca de carro. Sabe o que eu mais vejo no meu Instagram hoje? Gente pedindo dinheiro. Qualquer Instagram, qualquer pessoa que tenha mais seguidores, abre o direct a cada 10 mensagens, 8 é pedindo Pix. E aí você vai dizer, eles estavam se expondo. O imprudente sempre vai chamar de exposição para justificar aquilo que na verdade era imprudência. Sabe? Mas exposição ao sol não é sobre cometer atos sem responsabilidade. É sobre ter coragem para ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Ser imprudente ou tomar um lugar ao sol não é assumir uma dívida que você não pode pagar. Não é sobre isso. É sobre ouvir a voz de Deus e ter coragem para obedecer aquilo que Ele está te falando. Você entende? Não é sobre colocar a sua família em risco. É sobre colocar a sua fé em ação. É sobre colocar aquilo que você aprendeu a vida inteira com Jesus, que dá certo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Alguém sempre tenta pegar uma palavra e mudar o contexto. Então deixa eu tirar todas as desculpas. Não estou falando sobre imprudência, estou falando sobre fé. Não estou falando sobre desgoverno. Estou falando sobre colocar na mão de Deus, mas sair de dentro da sua casa e viver o que Deus tem de fato para você. Eu só termino dizendo para você uma parada. Davi venceu o gigante. Pode dar um amém. Davi venceu o gigante. Calma, o gigante não era de Davi. O gigante era do exército de Israel. Mas quem venceu o gigante não foi o exército de Israel. Foi um menino que cuidava das ovelhas do pai. Sabe quando isso viraria notícia hoje? Nunca. A gente só sabe porque está na Bíblia. Mas hoje, quando alguém que não foi treinado, capacitado, vence, pode ter certeza que todo mundo vai tentar abafar para que você não sobressaia. Mas esse é o negócio. Quando você faz para a glória de Deus, ninguém consegue esconder aquilo que Deus está fazendo através de você. Ninguém consegue abafar aquilo que Deus faz através de você. Mas isso não é para que você apareça. Isso só revela a posição que você está em relação à presença de Deus. Quanto mais alto, quanto mais forte, quanto mais florido, mais exposto à presença de Deus você está. Porque eu não sei se você lembra, mas o sol na Bíblia tem nome. A Bíblia fala que ele é a estrela da manhã. Não pegou, não é? Eu vou melhorar. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Se expor não é tomar perigo em vão, é ficar na presença dele, obedecendo tudo aquilo que ele tem para você, ouvindo e indo em direção à palavra dele. Isso é a exposição de fato. Davi venceu o gigante. José governou sobre o Egito. Neemias terminou de construir o muro. Noé entrou na arca. Moisés libertou o povo. Josué levou até a terra prometida. Davi virou rei de Israel. Salomão construiu o templo. Mas ninguém fez isso na sombra. Todo mundo fez isso debaixo do sol. A pergunta para você é: qual é o seu próximo endereço? Desculpa pelo clima. Jesus, o sol. Senhor, nós queremos a exposição. Nós entendemos que dói, mas é isso que nós queremos para a nossa vida.
Queremos viver o milagre de cada dia. Queremos viver o que o salmista diz: vivendo, pois, porém, em novidade de vida. Jesus, faz o teu querer em nós. Nós não nos esconderemos, não furtaremos daquilo que o Senhor deseja para nós. Pelo contrário, viveremos o sobrenatural. E 2026 será o ano mais extraordinário da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.